Eu quero ler com vocês esta noite livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 11. Eu queria ler esse versículo que relata uma ordem, um mando de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. E este mando de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo está numa determinação. Deus determinando que o apóstolo Paulo vá a Roma, vá pregar em Roma. Então, nós temos assim, o capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então esta foi a palavra dita por Jesus diretamente ao apóstolo Paulo. Ele conseguiu colocar o propósito de Deus acima de todas as situações e circunstâncias. O apóstolo Paulo conseguiu colocar, portanto, o propósito de Deus acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, de todos os valores pessoais, valores materiais, de qualquer outro interesse. O propósito de Deus estava acima disso, né? Isto nos informa, isso nos ensina a nós aprendermos a olhar para o alto. Olhar para o alto é olhar para o propósito. Então o apóstolo Paulo aprendeu desde cedo, ele saber olhar sempre para cima e não olhar para baixo. Ele aprendeu muito cedo a maturidade de olhar do alto da montanha. Ele aprendeu muito cedo essa maturidade, essa capacidade de olhar acima das tempestades, acima das ventanias, acima dos vendavais. Ele tinha essa capacidade de viver, ou seja, ele aprendeu a viver, né? Ele viver e está sendo incentivado e sendo motivado a olhar a vida sob a ótica do Espírito Santo, a ótica de Deus, a ótica do Eterno. Ele aprendeu muito cedo essa capacidade. O apóstolo Paulo, portanto, ele sabia o que queria, ele sabia onde queria chegar, ele sabia por que chegar, e ele sabia também como chegar. Esta é a razão que este homem é tão vitorioso. E exemplo disso, nós encontramos homens como o apóstolo Paulo, exemplo de Moisés, que ele diz que ele, já sendo um homem grande, escolheu as vergonhas, os vitupérios de Cristo, porque tinha em vista, ele avistava, ele conseguia compreender a recompensa do que era viver o propósito de Deus na vida. Por isso, Moisés, este homem que nós tanto admiramos no nosso entendimento bíblico e que nós sabemos. Nós quando falamos em vontade de Deus, nós quando falamos em propósito de Deus, nós temos que reportar ao versículo de Eclesiastes capítulo 8, que fala assim: para todo propósito há um tempo e um modo. Para todo propósito de Deus na terra há um tempo e um modo. Tempo e modo são planos para realizar o propósito. Tempo e modo são os planos para Deus realizar o propósito. Então os tempos e os modos são peculiarmente individual. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo, né? De modo dele atingir o propósito de Deus para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 46, e o versículo de 8 em diante, nós vemos assim: lembra-se disso, gravem-se na mente, acolha no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo,
meu propósito permanecerá em pé. Farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso vou fazer. Então Deus, na sua palavra, Ele é bem definido em dizer, o plano e o propósito dEle, Ele garante que vão ser cumpridos, vão ser realizados. Agora, veja bem, meus irmãos, a gente precisa entender, ao analisar esta carreira do apóstolo Paulo, que ele, quando Deus falou assim, olha, ele aprovou o apóstolo Paulo na sua atitude, na sua atividade ministerial, na sua forma como ele testificou de Jesus em Jerusalém. Falou, agora eu agradei de você, aprovei você, por isso eu quero que você faça o mesmo. Assim como você fez em Jerusalém, eu quero que você faça o mesmo também lá em Roma. Então Deus tinha um propósito de levar o apóstolo Paulo a Roma. Então a ideia é esta: o apóstolo Paulo, Deus tinha um propósito no seu ministério, levá-lo a Roma. Agora o modo de Deus levar a Roma foi uma viagem. Se vocês reportarem essa viagem, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, foi uma viagem tumultuada, gastou mais ou menos 100 dias, viajando nos mares que divide aí Israel da Itália, naquela região que você conhece ali pelo mapa, e ele fez uma viagem tumultuada, uma viagem de muito risco, de muito sofrimento, muita tempestade, muito vento contrário, muita discussão, muita luta, muito risco de vida. Teve dia que pensavam que todos iam morrer, mas o apóstolo Paulo naquela viagem, ele estava seguro, ele estava certo, e ele ministrou a palavra para aquele povo assim, olha, diante da tempestade, diante das ventanias contrárias, diante das tribulações naquela viagem, ele ministrou a palavra, olha, fique tranquilo, pode ficar certo, que eu tenho um propósito dessa viagem, e ninguém vai morrer, vão todos ser salvos por Deus nessa trajetória. E isso aconteceu de fato. Ou seja, a importância de você estar ao lado de quem tem propósito, né? A importância de você andar com quem tem propósito de Deus, né? Agora a pior viagem que você faz, ou a pior companhia que você pode ter, é estar na companhia de quem detesta, de quem despreza, de quem menospreza os propósitos de Deus na vida, tá? Por favor, não vá com esse homem, não vá de bicicleta, de moto, nem de carro, porque você corre risco dessa viagem, tá? Aprenda o seguinte: quando você está ao lado de quem tem propósito de Deus, aconteça o que acontecer, Deus faz presente, guardando, abençoando, livrando, cuidando e preservando a sua vontade em cumprir o que Ele determinou. Aleluia! Aprenda isso, irmãos. Muitas coisas não dá certo para muita gente, é porque anda ao lado, ou escuta quem, ou está sempre sob efeito, influência de quem não tem propósito de Deus na vida. Mas quem tem propósito de Deus na vida, essa pessoa certamente, apesar de ser possível passar algum tipo de dificuldade, de luta, a certeza é que vai ter a sua bênção, vai ter a sua vitória, e a vontade de Deus vai ser cumprida. Veja bem, meus irmãos, o modo e o tempo. Eu queria nesta noite pensar com vocês um pouco sobre o modo e o tempo de Deus, tá? O modo é como fazer, e o modo e o tempo é como fazer, tá? É como fazer. Portanto, os planos correspondem como fazer, tá? E o propósito corresponde ao porquê fazer, tá? Modo e tempo corresponde como fazer, e o propósito corresponde
por que fazer. Preste atenção, não questione o modo de Deus fazer as coisas, tá? Não questione o modo de Deus trabalhar com alguém. Uma certa ocasião, eu estava numa certa desafio na vida ministerial, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava questionando o que estava acontecendo. Aí, esse versículo eu nunca esqueço, eu sempre tenho registrado na minha mente, no meu coração, e eu lembro sempre dele. Nessa ocasião, eu questionando ali, um pastor levantou e falou assim: Daniel, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ele leu em João 13:7. Na minha Bíblia está bem grifada, bem registrada esta palavra que é profética para mim. João 13:7 fala assim: respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, você vai entender. Meu irmão, às vezes o que está acontecendo com a gente não entende. Agora, se for modo de Deus trabalhar na sua vida, alegre, celebre, glorifique a Deus e seja grato ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Há muitas pessoas entre nós que às vezes perguntam: o que eu podia fazer para Deus? O melhor que você podia fazer para Deus é deixar Deus fazer em você o que Ele quer fazer. Sabe? A melhor resposta de como você pode fazer alguma coisa para Deus é deixar Deus fazer em você o modo certo que Ele quer fazer de você, o que Ele quer que você seja feito. Às vezes, o modo de Deus a mim é diferente do seu, Às vezes Ele trabalha com você diferente do que eu trabalho comigo, diferente trabalha com aquele irmão, com aquele outro, é modo diferente, mas Deus sabe o que é importante, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe a lição que quer dar, Deus sabe o que quer consertar, Deus sabe o que quer fazer você ter condição, maturidade de cumprir os seus planos para alcançar o seu propósito. Amém? Então, o tempo, meu irmão, há um tempo determinado para todas as coisas na face da terra, e a Bíblia, lá em Eclesiástico 3, fala do tempo, Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito de Deus na face da terra. Tem tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de ir, tempo de voltar, tempo de receber, tempo de dar. O tempo é assim, é dinâmico, É dinâmico. Agora só tem uma coisa: o meu tempo é o meu tempo, o seu tempo é o seu tempo. O seu tempo é o tempo que Deus determinou para você. Não existe outro tempo na sua vida a não ser este. Este é o tempo de você servir, adorar a Deus, glorificar a Deus e submeter totalmente a Ele a sua vida, deixar Deus cumpra na minha vida os seus propósitos. Não deixa eu estar recuando, perdendo motivação aos planos que eu tenho que passar. Paulo tinha consciência disso, que a sua trajetória, a sua viagem até Roma, podia acontecer o que acontecer, mas Paulo tinha consciência que Deus tinha determinado que ia levá-lo até Roma para pregar o Evangelho. Olha, meus irmãos, por que fazer é o objetivo. O plano de Deus é o modo que Ele faz, o tempo, o nosso tempo e o modo como Deus opera para alcançar o propósito que Deus tem para nós. O propósito é superior ao plano, O propósito é mais importante do que o plano, o propósito é aquilo que você idealizou, é aquilo que você pensou. Você, por exemplo, os irmãos vieram aqui sábado, o plano era ensaiar 4 horas para cantar no louvor, Aí o propósito era esse, o plano era esse: ensaiar, harmonizar o instrumento. Qual que é o propósito? Para domingo adorar a Deus
na beleza da sua santidade. E o propósito é que determina o plano, ou o plano determina o propósito, tá bem? Agora, veja bem, Deus, a gente tem que compreender isso, porque a gente às vezes torna a pessoa muito medíocre, muito pequena diante da grandeza do Senhor Deus. Eu não posso viver reclamando do plano de Deus para a minha vida, tá? Eu não posso viver, às vezes, reclamando do modo que Deus está tratando comigo no meu tempo. Deus, eu podia no meu tempo ser tratado como um milionário lá da Europa, né? Eu queria ser tratado como aquele alto profissional daquela organização, daquela empresa que ganha $500 mil por mês. Mas eu sou tratado, o modo do Senhor tratar comigo foi nesse estado, eu apertado, sem dinheiro no bolso, eu dificuldade, disso, daquilo. Irmão, é modo de Deus, glorifica o Senhor, porque através desse modo, que Deus no seu tempo, está trazendo você para o propósito que determinou quando te criou. Glória a Jesus, amém? Agora veja bem, quem tem propósito de Deus, vive os seus planos. Por isso que a gente tem que ter a nobreza, a inteligência, a maturidade de estar vivendo acima das circunstâncias, porque circunstância, situação, tempestade, ventania, tudo isto é do caminho, é da trajetória, é do tempo, Agora o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus? Através disso, levar você àquilo que Deus determinou, que é a vida eterna. A nação de Israel, ela tem um propósito, mas tem uns planos para chegar nesse propósito, né? A igreja, ela foi determinada, Deus determinou a igreja com planos e propósitos. Aliás, Deus é um Deus de planos e propósitos, né? A igreja foi determinada com o plano de Deus para cumprir um propósito, né? Agora a igreja passa por fases, passa por momentos, passa por ciclos, né? Passa por várias etapas na sua história, cumprindo o quê? Cumprindo o plano de Deus, até que Ele cumpra o seu maior propósito. E eu quero ler para vocês aqui, lá em Efésios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele fala para nós assim, Efésios capítulo 3, versículo 11, nós temos a expressão do apóstolo Paulo, aonde ele diz esta verdade sobre propósito. Ele fala bem assim, olha aqui, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, por intermédio de quem temos acesso a Deus em confiança pela fé nele, Ou seja, o plano foi determinado. Agora, o propósito nós vamos ter que alcançar. Agora, veja bem, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Cada um de nós temos cada fato a nós determinado para que esteja acontecendo, tem o modo e o tempo. Deus respeita o modo baseado em quê? Baseado na realidade pessoal de cada um de nós, tá? No seu tamanho, no seu poder aquisitivo, na sua suportabilidade, né? na sua circunstância econômica, financeira, na sua cultura. Deus trabalha com modo conforme a sua realidade. É conforme a sua realidade que Deus trabalha o modo no seu tempo para que você alcance o propósito dele, porque tudo que Deus faz, faz com a determinação, com o objetivo de um fim. Tudo que Deus faz com o objetivo de um fim. E o objetivo de Deus é o seu propósito. Agora, preste bem atenção uma coisa.
Deus não tem propósitos ruins. Deus não tem propósitos perversos. Deus não tem propósito de derrota, de fracasso. Deus não tem esse propósito. O propósito de Deus para mim, para você, é de glória, é de bênção, é de vitória, de prosperidade, é de alegria, é de poder e assim por diante. É de salvação, é de libertação. Agora, o nosso grande problema, meus irmãos, é que nós ficamos muito presos às circunstâncias da vida. Nós somos muito prisioneiros das circunstâncias da vida. Enquanto nós estivermos incomodados com o dia de ontem, e a noite que passou não fez efeito nenhum em nossa vida, enquanto nós estivermos sob o efeito daquilo que aconteceu no dia passado, enquanto nós estivermos sob o efeito do medo, da desconfiança, enquanto nós estivermos meio fragilizado quanto a alguns temores das circunstâncias e da situação que nós vivemos, nós vamos fazer os planos de Deus, o modo de Deus trabalhar, ser para nós um peso, ser para nós difícil, ser para nós assim, meio quase que insuportável. Isto é o que nós chamamos de mediocridade espiritual. Quando a pessoa, ela vive sob a circunstância dos efeitos da vida. Eu sei que isso não é fácil, mas o apóstolo Paulo, ele quando escreveu aos Filipenses a sua carta, ele chegou à seguinte conclusão: olha, aprendi, isso é aprender, eu aprendi, você tem que aprender com o tempo, com o modo de Deus trabalhar e no seu tempo. Aprendi a viver contente, feliz, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar passando fome como tendo fartura. Tanto sei estar na roça como na cidade. Tanto sei estar na cadeia como na rua, livre. Em toda e qualquer situação, eu sou feliz, eu sou contente. Por isso eu posso tudo aquele em quem eu me fortaleço. Se você ler o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a luta que o apóstolo Paulo passou no dia anterior. Aí na noite, ele tem uma revelação, o Senhor revela para ele, e fala para ele assim: meu filho, meu servo, eu quero dizer que você foi aprovado porque você fez aqui em Jerusalém. Foi aprovado que você fez. Você testificou a respeito do meu nome. O apóstolo Paulo falou bem assim: olha, ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu fui a pregar o evangelho, dar testemunho de Jesus. Dar testemunho de Jesus é a minha razão de viver. Irmão, Jesus não foi adular o apóstolo Paulo. Às vezes Jesus não foi lá ao apóstolo Paulo consolá-lo por aquilo que ele passou no dia anterior. Ao contrário, Paulo, olha, assim como você testificou em Jerusalém, desse modo aí, com coragem, sem medo, destemido, assim como do modo certo, desse jeito, é desse jeito que eu quero que você também testifique de mim lá em Roma. Aí a expressão foi essa: coragem. E nesta noite eu queria que você entendesse essa expressão profética, essa ministração profética do apóstolo, do Senhor Deus, do Senhor Jesus, para o apóstolo Paulo, quando essa expressão dita bem clara, estava assim, a evidência de Deus, que Paulo estava fazendo a vontade dele. Irmão, Deus não preocupou com os perigos, o risco de vida que o apóstolo Paulo tinha corrido no dia anterior. Deus não preocupou com as pessoas que queriam tirá-lo da prisão e matá-lo na rua. Não, Deus não preocupou com isso. Deus não preocupou em fazer nada Deus preocupou simplesmente de aprovar o que estava fazendo, que é testificar do nome dele. Não, o propósito, o plano maior da minha vida e da sua vida é testificar do nome, da glória, do poder, da palavra, da majestade, da santidade, da bênção que há na pessoa de Cristo.
Se você conseguir viver essa realidade, você vai perceber que as coisas são muito pequenas, muito miúda, que nós passamos em relação à grandeza que é testificar do nome de Jesus. Às vezes nós queremos viver como se nós não tivéssemos um objetivo final, como nós não tivéssemos um objetivo final. Nós temos, nós sabemos aonde queremos chegar. Agora, chegar aonde nós queremos chegar não vai de qualquer jeito, tem que ter determinação. Eu gosto muito daquela expressão de Cantares, onde fala as 4 fases da igreja, e a última fase da igreja é como um exército com bandeiras. Fala 4 fases, e a última fase é como um exército com bandeiras. Não sei se vocês já viram um exército chegar numa nação após ganhar uma guerra. Às vezes chega soldado meio com a perna quebrada, sem olho, sem um tampão da cabeça, chega cego, né? Chega uns numa muleta arrastando, mas é bonito você ver um exército chegar com a bandeira. Fomos vencedores, vencemos a batalha, ganhamos a guerra. Irmão, o que importa é nós chegarmos aonde Deus quer nos levar. Aleluia! O que importa é nós chegarmos aonde Deus quer nos levar. Pode ser com todas as dificuldades, pelejas, mas se nós estivermos vivendo o propósito maior de Deus para o nosso tempo, as circunstâncias, os fatores vão ser muito miúdos, nós vamos suportar. Amém? Eu queria que nessa noite você entendesse uma coisa: Deus, ao estar tratando com você no modo de Deus, não escandalize, não questione, não murmure. Não murmure. Você não merece um modo melhor do que esse, querido. Desculpe. Me desculpe se eu estou ofendendo você. Me desculpe se eu te ofender. Você não merece outro modo. Tem que ser assim. Sua natureza é ruim. Sabe o que é madeira de aroeira? Madeira de aroeira, quem sabe aroeira? Aroeira não é difícil trabalhar com aroeira. Tem que bater pesado. Tem que bater pesado. Se for de leve, não tem machado que aguenta, quebra tudo, irmão. Porque ele é natureza dura. Tem gente que Deus tem que tratar assim. Sabe, porque se deixar, ele questiona, ele não aceita. Mas glorifique a Deus pelo modo como Deus está te tratando. Isso é porque Deus te ama e quer fazer de você o que Ele quer que você seja feito. Ou se acha que é fácil fazer vaso? Pegar o vaso, pegar a prata, fazer da prata virar um vaso, é custoso, irmão. Dá trabalho. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Bem segredo, tá? Não conta para ninguém não. Você dá muito trabalho para Deus. Todo dia, todos os dias, Deus tem que voltar para você e falar: filho, coragem, não desanime, eu estou contigo, não desista, persevera, continue. Aleluia. Portanto, querido, eu queria dizer o seguinte: o mais importante é o que Deus tem preparado para mim e para você. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha, viva a vida. Viva a vida, tendo o propósito de Deus acima de todas as circunstâncias e situações. Viva a vida espiritual do cume de uma montanha e não no baixo de um vale. Viva a vida olhando sempre para cima e nunca olhando para baixo. Viva a vida sempre vendo as coisas sob a ótica do olhar do Todo-Poderoso. Amém? Quando você fizer isso, você vai ver
vai ver e vai desfrutar que vale a pena sofrer qualquer perca, passar por qualquer dificuldade, passar por qualquer tempestade, para ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Aleluia! Que Deus cumpra o seu propósito na sua vida, e que o Espírito Santo te encoraje, te ajude a viver os planos de Deus no seu modo, no tempo que Deus te deu. Amém? A Deus seja glória. A Deus, vem cá, corre aqui. Seja glória. A Deus seja glória. Amém. Amém. Tenta dar amém, irmão. Corre, só corre eu aí. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que nesta noite você deleita no propósito de Deus para a sua vida. Tá bem? Olha, por favor. Não olhe para que você. Não olhe para o dia passado, não, tá? Não olhe para aquele problema que você deixou na semana passada. Não olhe para aquela luta que você passou. Não olhe para esse prejuízo que você tomou. Não, olhe não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque nele eu tenho um propósito maior do que a própria vida. Amém? E tenha certeza disso. Olha aqui. O propósito de Deus. Deus vai mover céus e terra para cumprir na sua vida, se você não desistir do plano dele na sua vida, tá? Se você não desistir do plano de Deus, com o modo e o tempo de Deus está agindo na sua vida, fique tranquilo. O propósito Ele garante. Ninguém vai impedir Deus cumprir o propósito da sua chamada. Ninguém, nem o exército infernal, nenhuma força, ninguém pode impedir o que Deus determinou para mim e para você, se eu viver dentro do plano, do propósito, dentro do plano, no modo e no tempo da minha vida. Ninguém vai impedir. Eu quero abençoar você nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que Deus fortaleça a sua vida, para que você nunca venha a desistir, a murmurar, a cochear, por causa do modo e do tempo em que você está vivendo. Sabe por quê? Jesus disse: foi para esse tempo que eu vim. Foi para isso que eu vim. Vim para sofrer, vim para ser envergonhado, vim para morrer, vim para ser crucificado. É para isso que eu vim. Jesus tinha consciência do seu tempo. Ele não veio para ser aplaudido, não veio para ser comemorado, ele não veio para enriquecer, ele não veio para sofrer. Eu vim para esse tempo. Esse é o meu tempo. Eu vim para esse tempo, para conhecer você, para criar a minha família. Eu vim para esse tempo testificar de Jesus. Eu vim para esse tempo ministrar a palavra de Deus. Eu vim para esse tempo viver a minha realidade, consciente de uma coisa: o meu tempo é o meu tempo. Ninguém tem o tempo que você tem. Da mesma forma, o modo que Deus trabalha comigo é comigo, não serve para você. O que importa é eu saber: Deus tem um modo e tem um tempo certo para cada um de nós, para cumprir o seu propósito na minha vida. É essa que é a verdade, que eu queria que você conscientemente nessa noite descansasse no Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus, no teu santo nome, Jesus, nós somos conscientes da nossa chamada, Senhor. A chamada que tu fizeste a mim e meu irmão, fizeste a nós, Senhor. E a tua chamada o Senhor tem, ó Pai, comprometido com ela, Senhor. O Senhor tem estado conosco, nos incentivando, nos motivando e nos dando coragem para nós perseverar, nós continuarmos. Nós não estamos, ó Deus, questionando o nosso tempo e questionando o modo pelo qual o Senhor está trabalhando na nossa vida. Que nós aprendamos, Senhor Jesus, dizer com toda a firmeza de coração: todas as coisas que acontecem com a minha vida, com o seu modo, com o tempo da minha existência, contribui
para cumprir na minha vida o teu propósito, o propósito da minha chamada. Amém? Adore a Jesus, irmão. Celebre o Senhor, alegre em Deus, deleita no Deus da sua vida, porque isso é o melhor que nós fazemos no nosso tempo. No nosso tempo. É tempo de louvar a Deus, é tempo de adorar ao Senhor, é tempo de testificar do Senhor. Aleluia, adore o Senhor. Graças a Deus.